Fala pessoal, tudo bem? Maravilha? Como eu coloquei alguns shorts, né? Eu vou seguir essa aula e vou sair um pouco do contexto das aulas que a gente estava fazendo e vou entrar para um caso concreto que acho que vai ajudar muitas pessoas a entender algumas teorias do direito e vai ajudar também na questão que isso daqui vai ser questão de prova oral, questão de segunda fase, questão de prova dissertativa, né? Que é o caso do Henry Borel, né? O menino lá que foi para júri, né? Então, eu vou ponderar aqui de um lado jurídico, onde eu acho que houve os erros, né? E onde que está desestabilizado os conceitos jurídicos do direito penal nessa decisão, né? Nesse caso. Então tem alguns pontos ali importantes e eu vou tratar esses pontos de forma mais objetiva, né? E tentar esclarecer aonde não se encaixa um padrão do conceito jurídico ali. Então eu não vou questionar o que foi dito, eu vou analisar apenas a partir do que foi dito, então não vou entrar em fatos que ficaram no ar ou se parecem ser legítimos ou não. Vou com os casos concretos e aí onde há um erro no conceito jurídico, ao meu ver. E assim, eu escrevi isso na quarta-feira já no meu Instagram pessoal, né? E aí na quarta eu escrevi como uma opinião jurídica, como uma coisa que minha, né, uma opinião que eu tinha sobre o fato. E posteriormente saiu no Júris Brasil, o promotor falou agora, então eles seguiram essa linha de raciocínio minha, perdão, né? Eles seguiram uma linha de raciocínio que é a mesma que a minha, né? Não que eles seguiram a minha linha de raciocínio, né? Então, como eu esperei para colocar isso num fato em aula, né, de fato, então eu só dei a minha opinião, até então eu só tinha dado a minha opinião jurídica a respeito do fato, né, aí eu resolvi entrar com uma aula porque acho que é um conceito que dá para ser analisado e assim, tem embasamento, tanto de vários juristas como da própria promotoria, né. Então vamos ao primeiro ponto, vamos à teoria monista, né. Então, supondo, né, a suposição 1, ela foi condenada, a mãe do menino, por homicídio culposo. E o Jairinho, né, o autor, respondeu e foi condenado por homicídio doloso. Então vamos lá para a teoria monista, né? Onde isso eu acho que não cabe. Teoria monista, onde há um fato, né, um fato típico ali, que foi a morte do menino, né? E há uma relevância causal, liame subjetivo, né, identidade da infração penal, 2 ou mais pessoas, conhecido como concurso de agente. Então há um concurso de agente. Então nesse caso eu não consigo vislumbrar nessa conduta típica, né, alguém que responda por homicídio doloso e alguém por culposo. Né? Então não consigo entender. Por quê? Porque há uma identidade da infração penal ali. Então ou ela seria inocente, né, em relação a essa conduta, ela foi na padaria, ele foi lá e matou, né, então ela não participaria. Agora, se ela entenderam o júri que houve um liame subjetivo, um concurso de agentes ali, eu não consigo entender como vai escapar de ambos responderem por homicídio doloso, o que aqui parece que foi influenciado, que realmente eles responderam por isso, porque eu não consigo ver, né, como que você vai fazer na mesma conduta, você vai contra a teoria monista. E aí vamos lá, o júri ele tem autonomia? Tem. Ele tem uma decisão dele absoluta? Não é absoluta 100%. Por quê? Porque a decisão dele, a decisão da sentença, né, do conselho de sentença, ela é válida, mas ela é questionável. Questionável por quê? Porque ela não pode ir contra os princípios do direito penal. Então ela é absoluta no resultado, mas não na interpretação. Então ela pode estar equivocada e ter outro júri, mas a decisão dela é válida, é absoluta, em partes, né? Porque se ela vai contra um conceito do direito penal, infringe um direito penal, que você saia da isonomia, você saia da proporcionalidade, você saia do que o direito penal prega, ele não vai poder entrar. Então, nesse caso, esse é o primeiro ponto, que ao meu ver está equivocado, né? Como alguém pode, já que disse que ela cometeu homicídio, e ele está em liame subjetivo com ela, né, e eles estão em concurso de agente, um responder por dolo e outro por culpa. Então esse é o primeiro ponto, né? Não consigo vislumbrar. Então por quê? Teoria monista. Então ali vem uma questão pra gente debater, por isso que eu coloquei em pauta, questão da teoria monista, que aqui todos respondem pelo mesmo crime,
devida à sua culpabilidade, ok? Então se a gente combinou, houve um liame subjetivo de furto e o outro não está no mesmo fato ali, né? Acaba empregando violência ou grave ameaça, aquele agente vai responder por roubo, os outros por furto, né? Mas se combinou o roubo, mas alguém cometeu o furto, né? Porque ele ficou de costas, ou ele ficou na área, ou ele ficou na calçada, não, é roubo, entendeu? Então, é roubo. Então, assim, não há como retroceder aquela conduta que tem um liame subjetivo, né? Então, vamos lá. A partir do momento que se combinou e se entendeu que ambos cometeram homicídio, então é doloso. Como consequência, o dele ser duplamente qualificado, vamos dizer assim, né? A qualificadora é uma só, mas dito popularmente, duplamente, triplamente qualificado e a pena dele ser 42 e a dela ser 26, ok, normal. A dela ser 20 e a dele 40, normal. Mas eles teriam que responder pelo qualificado, homicídio doloso, né? Não consigo ver como alguém responde no mesmo fato pela teoria monista, já que foi dito que eles estão em concurso, porque ambos estão respondendo pelo homicídio. Então, qual que foi o fato? O menino veio a falecer, veio a óbito. E ele foi condenado por homicídio doloso, então se eles estão na mesmo contexto fático, é concurso de agente. Então assim, não consigo vislumbrar essa diferença absurda na conduta, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se não foi concurso de agente, eu descaracterizo o concurso de agente, eu tiro o concurso de agente, e aí eu remeto ao quê? Ao que estava lá nas provas. Ela se omitiu na tortura que ele sofria, ela se omitiu nas lesões corporais que ele sofria. Então o quê? Omissão da tortura. É uma omissão imprópria, porque não é omissão de socorro. Omissão de lesão corporal, omissão imprópria. Artigo 13, parágrafo 2º. Nesse fato, houve a morte do menino. Omissão a um crime doloso, a um homicídio doloso, já que o agente cometeu e foi culpado, né? Respondeu pelo homicídio doloso, foi condenado pelo homicídio doloso. Então assim, como que você tira isso? Então, em nenhum momento ela responde por omissão de socorro, visto que ela é agente garantidor. Então, na segunda hipótese, se ela tirou o liame subjetivo, ela não está em liame subjetivo, não está em concurso de agente, então ela responde por omissão, a omissão vai ser imprópria, ela é agente garantidora. Se eles remeteram a omissão à tortura, né? Não existe omissão à tortura. Omissão à tortura por quê? Porque é o jeito de falar omissão imprópria respondendo pela omissão à tortura. Omissão à lesão corporal. Nesse caso, consequentemente, a omissão a homicídio doloso. Obviamente, porque o fato é que o menino Henry veio a óbito por um homicídio doloso qualificado. Então, assim, não consigo vislumbrar outra coisa que não seja isso. É nítido e óbvio, né? Isso daí. Visto que o próprio júri, os próprios fatos que antecederam levam a esse entendimento, ok? E aí a gente passa ao segundo ponto. Ela poderia ser inocentada? Sim, porque se eu desvinculo do liame subjetivo, né, do concurso de agentes, e aí eu falo que ela tem o dever e o poder de agir, certo? O dever é inegável, é irrevogável, ela era a mãe dele 4 anos. Se ela não tinha o poder, tudo bem, eu caio naquela justificativa. Misoginia, ameaça, violência psicológica, e inibiu ela, não conseguiu responder, ela não conseguiu exercer, ela tinha o dever, mas não conseguia naquele momento exercer o poder de ajudar o filho. Ok, é uma tese que eu concordo. Aí o júri teria que inocentar. Não falar que houve uma omissão menor do que o fato, ou uma omissão que não está ligado ao óbito do menino. Ok? Eu acho que isso fica bem claro. Então aí entra mais uma vez uma teoria. Teoria monista, teoria finalista, artigo 13 causa. Por quê? Porque não existe esse contexto, certo? Em relação à decisão da juíza. Aí é uma conduta assim, ó. A decisão da juíza, né, no Brasil, decisão do magistrado, ela é o quê? Livre convencimento, não tem prova taxativa, é o livre convencimento. Só que é um livre convencimento fundamentado. Então o fundamento dele não é uma mera opinião. Então quando ele fala que houve misoginia, ela fala que houve violência psicológica, ela põe todos aqueles quesitos, cai mais uma vez na omissão, porque ela está fora do concurso. Certo? Se cai nessa omissão, é uma omissão imprópria. E aí devia ter o poder e o dever de agir. Certo? Aí ela teria que ser inocentada. Ok? Então, mais uma vez, a fala não se reflete ao contexto real do fato.
Mas a fala do juiz, ele é fundamentado. Então, isso é o fundamento. Então, ele não pode dar um fundamento fora do contexto. Agora, ele como opinião, de misoginia, pode ser. Mas quando ele julga isso e dá esse resultado para uma conduta que não existiu, aquilo lá deixa de ser uma decisão judicial e vira um ativismo judicial. Concordam? Acho que não há dúvida sobre isso, né? Agora, ela ser livre, visto que se eu aceito o homicídio culposo como decisão da sentença do júri, né? Do júri ali, do júri popular, do conselho de sentença, como homicídio culposo, aí sim. Só que aí eu não tenho que fazer esse ativismo. A justificativa não é essa. A justificativa é que ela já cumpriu a pena do homicídio culposo. Ela tem que ser colocado livre, né? Isso daí é normal. Eu justifico falando, não, baseado nas execuções penais, ela já cumpriu a pena, ela já passou pelo sofrimento obtido e tal, mas não há um perdão judicial. Por quê? Porque na verdade não é isso que leva, o caso não levou a isso, a esse perdão judicial, né? Então, mais uma vez, a causa não bate com o resultado, né? Visto que perdão judicial caberia? Cabe. Por exemplo, imagina aquela mãe, que até aconteceu com aquela Cristiane Torlone, né? Ela tranca a casa e deixa o filho dormindo. Ela vai dar ré no carro, sobe o menino vê um vão, em alguma janela que ela esqueceu de abrir, ele sai correndo para ver a mãe, ela vem e atropela. Aí sim, homicídio culposo, tipicamente culposo, nunca havia causa de violência, a mãe ama o filho, né? E aí ele vem a óbito. Pô, nada vai ser pior que isso. Então, o juiz concede o perdão judicial porque nenhuma pena de restritiva de direito, de reclusão, detenção, né, peculiar, qualquer pena, nada vai chegar ao você perder os filhos de 3, 4 anos atropelado por você mesmo. Então, assim, isso daí já é a pior pena que a pessoa pode ter, nesse caso. Mas naquele fato não tem, porque se eu desvinculo do fato típico e lá do concurso de agentes, ela entra como omissão imprópria. E não foi isso que o júri decidiu. A omissão imprópria ficou claro. Ou ela responderia por omissão imprópria sobre o resultado, homicídio doloso, ou inocentaria. Eu falaria que ela tem o dever e o poder de agir, e devido ao que a juíza decretou, todas aquelas condutas, ela não pôde exercer o poder de agir, correto? Então vamos lá. Vamos deixar mais explicado aqui, pessoal. Né? Vamos deixar bem explicado aqui no fato aqui. Então vamos lá. A primeira discordância para mim, dissonância desse fato. Então a gente tem aqui, né, o fato típico, né? Qual que é o fato típico, né? O fato típico dessa conduta foi a morte do menino, certo? A morte do menino, né? Se eu não tenho, se eu tenho liame subjetivo, se eu tenho a identidade da infração penal, se eu tenho a relevância causal e se eu tenho 2 ou mais pessoas, eu tenho um concurso. Certo? Então, se eu fui na direção do concurso, né, o júri foi na direção do concurso, a gente tem claramente um homicídio doloso. Ele foi condenado, né? Em segundo plano aqui, né, vamos pensar aqui A. Em segundo plano B aqui, como que ele pode responder por culposo? Né? Como assim? Queria o resultado, né, do mesmo fato típico aqui, né, na mesma conduta, porque aqui eu tenho que estar em liame, subjetivo. Né, e aqui, né, aqui ele queria e aqui ele foi culpa, né? Aqui ele deu causa ao resultado, né? No mesmo contexto fático aqui, no mesmo, então eu pego a teoria monista e rasgo, né? Porque aqui ficou claro, né, que rasgou a teoria monista. Né? Então aqui a gente tem a primeira condição da teoria monista. Segunda condição, o elemento subjetivo do tipo. Né? Cadê o elemento subjetivo do tipo? Onde os dois agem do mesmo jeito na teoria monista e eu decido aqui onde está a culpa aqui do homicídio. Né? Onde ela negligenciou? Então aqui teve concurso de agentes. Né? Ela foi na padaria. Pô, quem disse que ela não foi na padaria para tentar desbaratinar, disfarçar? Então eu tenho que desvincular o concurso de agente. Certo? Aí se eu desvinculo o concurso de agente, tudo bem. Omissão imprópria. Certo? Aí, visto tudo que aconteceu, você deixaria o filho sozinho? Tá, ela realmente não acreditou que fosse acontecer. Tudo bem, ela é inocente. É inocente. Eu não há do que falar aqui sobre uma omissão de tortura ou uma omissão de lesão.
Não há do que se falar. Ela é inocente nesse caso, né? Foi isso que o júri falou? Não, não foi isso que o júri falou. Não é isso que o júri falou. Então a gente vai para o segundo ponto. Então aqui, nesse ponto, teria que responder por homicídio doloso, em concurso de agente. Aí você fala assim, mas eles precisariam estar com a mesma pena? Não precisaria ser a mesma pena. Aqui pode entrar alguma qualificadora para ele ou para ela que seja diferente. Aí eu concordo, totalmente. Se eu vou para o segundo caso, como eu dito, né? Então eu desvinculei o concurso de pessoas, né? Eu desvinculei. Aqui não há concurso de pessoas, não houve concurso. Concurso de pessoas, né? Então se não houve concurso de pessoas, tudo bem. Ele responde por homicídio doloso. E ela não responderia por homicídio. Não teve concurso de pessoas, ela não teve autoria, ela não teve coautoria e ela não teve participação. Vamos basear nisso, baseado nisso, na teoria do direito. Então ela não teve isso. Daí cai na omissão. Na omissão, certo? Ela é mãe, tá ligado? Aqui não tem como cair de qualquer jeito como agente garantidor, certo? Aqui não tem como cair. Tem que cair no agente garantidor. Artigo 13, inciso 2º. Certo? Aqui cai como agente garantidor. Aí o que diz o agente garantidor? Eu tenho o dever e o poder, né, de agir. Certo? Nesse caso, vamos pensar que aquela justificativa da juíza valeu. Então ela tinha o dever não tem como. Ela tinha o dever, ela é mãe, ela estava sabendo, né? Mas naquele momento, por tudo que aconteceu, ela tinha o poder. Ela não tinha o poder de agir. Por causa de misoginia, violência psicológica, violência física, sei lá o que for. Se não tinha isso, ela é inocente. Não foi isso que o júri falou. Ela é inocente. Ela não responderia por nada. Aí ela passa a ser inocente. Aí eu concordo. Passou a ser inocente. Né? Agora, não foi isso que dito. Dito isso, então ela responde por omissão imprópria. Certo? Se eu falo que a omissão imprópria, ela já teve omissão imprópria pela tortura, pela omissão da tortura, né? E eu falo que teve omissão imprópria pela lesão, omissão da lesão, qual que é o fato em questão que foi para júri popular? Homicídio doloso. Correto? Homicídio doloso. Qual que é o fato? Quem que faz na omissão aqui? O que a omissão imprópria faz? Responde o quê? Pelo resultado. Certo? Qual que é o resultado? Homicídio doloso. Então eu vou responder por o quê? Omissão imprópria, em razão do homicídio doloso. Não há de que se falar outra coisa, certo? Então assim, aí eu tenho duas possibilidades. Se eu desvinculei do concurso de agente, eu vou ter o quê? Omissão imprópria, não tem outra omissão nesse caso. Se eu falei que tinha omissão de tortura, se eu falei que tinha omissão de lesão corporal, qual que é o fato resultante dessa conduta, desse fato típico? Homicídio. Então, há o quê? Omissão imprópria de homicídio doloso. Correto? Agora, se eu volto a afirmar, então esse é um ponto, certo? Então o júri disse que teve uma omissão relevante. Certo? Teve uma omissão relevante. Lembra o artigo 13 lá no caput? Teve uma omissão relevante. Então, é a omissão imprópria. Certo? Já que eu falei que ela já fez a omissão sobre a tortura e sobre a lesão. Certo? Então, o que ela responde? Sobre o homicídio doloso. Já que o autor, que era o Jairinho, respondeu, foi condenado pelo homicídio. Pelo homicídio doloso, não culposo. Então, aqui, ela responderia sobre o quê? Sobre a omissão imprópria, sobre o homicídio doloso. Ou então, visto que, vamos dizer, se o júri achasse que ela tinha o dever, mas ela não tinha o poder de agir ali. E aí eu caio na justificativa da juíza. Vamos lá, né? Que ela tinha todos aqueles porém, né? Ela estava sendo violência psicológica, violência física, vamos dizer, ali ele estava ameaçando, né? Aí o que aconteceu? Quando ela se livrou, ela tinha o dever, ela se livrou desse poder, ela correu para o hospital, entendeu? Mas aí ela é inocente. Não tem a ver com homicídio culposo, não tem a ver com omissão de batati e patatá, ela é inocente. E não foi isso que o júri falou, certo? Não foi isso que o júri falou. Então a sentença de júri não falou isso, né? O conselho de sentença. Não foi isso que eles falaram. Então aí entra mais um erro para mim ali que não caberia. Então existem duas possibilidades que eu citei. Então possibilidade 1, concurso. No concurso caberia o homicídio doloso. Tá, desvinculei do concurso de agente, caindo na omissão imprópria. Então se eu penso como homicídio doloso,
né, em concurso de agente, eu tenho que responder por homicídio doloso. Eles estão no mesmo fato típico ali, no mesmo conceito do fato típico. Se eu extraio isso, eu vou para omissão imprópria. Então, ou eu inocento, porque ela tem o dever e poder de agir, ela não poderia agir de acordo com tudo que a juíza falou, ou então, como o conselho do júri, né, o conselho de sentença falou, ela tem culpa. Ela tem relevância causal, perdão, não é culpa, ela tem relevância causal. Então ela tem dolo pela omissão imprópria, entendeu? Por quê? Por causa que daí ela teve relevância. Então não caiu nisso daqui. Ela tinha o dever e o poder. Se ela tem o dever e o poder e não exerceu, se ela tinha os dois e não exerceu, eu caio de novo na omissão imprópria. Se eu caio na omissão imprópria, qual que é o resultado? Homicídio doloso. Eu respondo o quê? Omissão imprópria sobre homicídio doloso. E aí, efetivamente, as penas podem ser diferentes? Podem. Ninguém falou que a pena precisa ser igual. Mas ela vai responder por omissão imprópria sobre o homicídio doloso, ou então em concurso de agente sobre homicídio doloso, correto? Agora, em relação àquela conduta da juíza, realmente eu não acredito no perdão judicial, porque aqui o conselho de sentença não falou sobre isso, mas ela teria que sair livre, solta, né? Porque ela teria cumprido já, não estaria inocentada, ela teria que sair livre, é diferente, ela ainda cumpriria essa pena em regime aberto, né? Porque ela já cumpriu o que fala o homicídio culposo. Então, se eu caio na tese, se eu acredito na tese que ele responde por homicídio doloso, que eu não acredito nessa tese, quer dizer, eu não acredito na tese que foi imposta, eu acredito na tese que ele deve responder por homicídio doloso, mas ela por homicídio doloso também, por omissão imprópria. Essa é a tese que eu acredito. Mas se a pessoa acredita na tese que ele responde por homicídio doloso e ela por homicídio culposo, aí sim, não fala em perdão judicial, porque eu acho que não cabe o perdão judicial, porque eu já dei a explicação lá da mãe ali que atropela sem querer. Mas daí ela estaria solta, ela vai cumprir liberdade. Por quê? Já cumpriu lá as porcentagens do homicídio culposo. Se eu acredito nessa tese aqui, correto? Então, aí a juíza age de acordo com a lei. Agora, o que eu não consigo entender é esse contexto aqui. Para mim não teve esse contexto. Então, para mim não teve o contexto aqui. Se eu penso no liame subjetivo, né, deles, então no concurso de agente, né, no mesmo fato típico, eu penso em homicídio doloso mais homicídio doloso. Cada qual com a sua condição, com a sua culpabilidade, com a sua razoabilidade, né, ao que ele exerceu, que ambos exerceram, né? Eu penso em coautor, eu penso em autor, eu penso em participação. Sobre esse fato, qual que é o fato? Homicídio doloso. Tá, eu desvinculei aqui o concurso de agentes, né? Eu desvinculei o concurso de agentes. Eu caio o quê? Na omissão imprópria. Fato. Já veio falando, né? Já veio falando sobre a tortura, sobre a omissão imprópria, sobre a lesão, sobre a tortura, né? Eu já falei, entre aspas, não, eu já disse da lesão e da tortura. Qual que é o fato aqui? O fato que ocorreu, que está sendo julgado? Homicídio doloso. Certo? Então aqui eu tenho duas possibilidades. Dever e poder. Se eu acho que ela tinha o dever e poder, sobrou o quê? Omissão imprópria. Vai responder a título doloso da omissão imprópria. Se eu vou na tese que ela tinha o dever, mas por todos aqueles fundamentos ela não tinha o poder, não há do que se falar. Ela é inocente. Ela é inocente. Ela tem que ser inocentada. Entendeu? Então assim, eu não consegui vislumbrar qualquer tese que se encaixasse as condutas descritas no que se propôs com o resultado. E eu tinha falado isso já na quarta-feira, quando saiu a sentença. Eu já tenho um vídeo de mais ou menos uns 20 minutos explicando tudo isso, mais ou menos desse jeito, né, no meu Instagram. Eu fiz ali em 3 ou 4 vídeos, parte 1, parte 2, parte 3, falando tudo isso no meu Instagram. Mas ali foi uma opinião particular e uma conduta que eu, baseado na teoria monista, finalista, acho. E é o que eu debati, o que eu defendi. Né? Mas eu falei assim, não, eu posso estar errado, pode ser uma visão minha, né? Já que o resultado foi outro. Mas quando eu vi o promotor falando agora, né, e eu achei que ia mudar, quem vê eu falando lá, eu falo que é alguma coisa estranha, eu acho que isso vai ser modificado. Quando o promotor fala agora a respeito disso, e eu vi algumas teses a respeito disso, né, inclusive do Júris Brasil, de outros juristas falando, não, agora eu vou fazer uma aula. Por quê? Porque o meu embasamento, que lá atrás eu estudei e vislumbrei isso, não fui sozinho. Uma grande corrente falou sobre isso. Então eu falei, agora isso vai virar uma aula, vai virar
um questionamento, por quê? Porque isso pode ajudar a abrir a cabeça de um, outros vão discordar, e aí todo mundo pode ter plenamente razão. Mas aí eu falei, não, vai virar uma aula, por quê? Porque eu vou botar esse pensamento, por quê? Porque vai cair, envolve teoria monista, teoria finalista, concurso de agente, omissão imprópria, cai todos esses conceitos. Então, aí a minha visão passou a ser uma visão conceitual, né? Que era a minha, mas acho que vários abraçaram, recepcionaram essa visão. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. É a minha visão. Desde quarta-feira eu estou batendo nessa tecla, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu não ia levar a fim e a cabo em fazer isso como uma aula, né? Mas como o negócio, né, o fato se seguiu nesse sentido, né? E eu vi muitas teses defendidas nesse sentido, e também muitas diferentes da minha, né? Eu falei, não, então agora vai virar aula, né? Se servir de abrir a mente de alguém, concordar ou discordar, pode comentar, pode discordar ou concordar, mas eu acho que é válido esse pensamento, né? Porque a gente brinca, vamos dizer, né? Brincar eu digo assim, né? A gente analisa, né? Eu falo brincar porque a gente, num tom meio informal, né? A gente analisa ali várias condutas de formas totalmente dispostas, né, de um caso concreto. Esse caso é um caso real, né? Infelizmente, um caso grotesco, um caso emblemático, né? Acho que é um dos piores casos dos últimos tempos ali do Brasil, então é uma coisa triste, né? E ainda mais triste quando você vê que a pessoa não foi condenada, principalmente com uma justificativa que a criança não tem nada a ver com isso, né? É a mãe, né? Então eu acho que aquelas condições caberia se ela tivesse matado o Jairinho, né? Não o filho, né? Mas ali é um pensamento meu. E eu acho que ficou justo esse conceito, né? E isso virou aula, não como uma crítica, né? Não entendam como uma crítica, entendam como um ponto de vista, entendam como uma situação que a gente está analisando tecnicamente o conceito jurídico, né? De várias teorias. Tanto que eu disse, se você abraça a teoria do concurso de agentes, é isso. Se abraçar, o júri abraçar a omissão imprópria, desvincular o concurso de agente, é outro. Então, no meu conceito aqui, independe, não quero julgar ninguém, nem X ou Y, eu acho um caso, assim, extremamente torpe, indigna a gente, né? A gente fica chateado e tal, mas a gente tá aqui para analisar juridicamente o fato, né? Então, assim, a opinião pessoal minha é outra, né? Então a minha opinião, como eu disse, pessoal, eu acho que é homicídio doloso, mas homicídio doloso. Para mim é nítido, é claro isso daí, mas eu não sou o júri, eu não sou o juiz, né? O conselho de júri tem a autonomia dele. Mas ali eu quis demonstrar que isso não se encaixou com as nossas teorias do direito. E aí o júri pode ser anulado, porque quando não encaixa com os conceitos e as teorias do direito penal, não vale. Então o júri não é o rei de tudo, né? Há certos parâmetros a ser seguido, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Espero que tenham entendido. Se tiver alguma crítica, alguma concorda, discorda, pode escrever, né? Esse é o meu pensamento, eu vou nessa tese, eu acho que tem embasamentos bem sólidos a respeito disso, mas assim, não é a única linha de pensamento, né? Não é a única razão de analisar desse jeito o direito penal, mas no meu ver, analisei desse jeito, né? Se há um concurso, deveria responder por isso, se não há, a conduta ali da omissão imprópria, ela devia ambos resultar pelo homicídio doloso, baseado nas nossas teorias ali, todas do direito penal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, dá uma curtida ali, segue o canal, isso ajuda muito a gente. E fico muito agradecido aí, pessoal, vocês terem me seguido ali e terem visto meus vídeos ali. Saí um pouco do tema de seguir ali o Código Penal, né, artigo 1, 2, 3, 4, nas aulas, para levar esse tema emblemático, porque às vezes vem uma prova ali, né, o cara vai fazer um exame da OAB, isso pode ajudar, né, e provavelmente as coisas que vão se seguir nesses próximos 6 meses ali, vai ter alguma coisa relacionada a isso, vai ter alguma coisa relacionada a esse caso, né, caso, acho que talvez mais emblemático dos últimos tempos, então quem vai prestar a prova provavelmente vai ter alguma coisa ligada a isso. Então eu espero que tenha ajudado, fiquem com Deus, muito obrigado pelo apoio aí, quem puder, deixa o like, dá uma curtida, fico agradecido de coração. Valeu!